Nesta aula vamos ver as derivadas de funções trigonométricas. Vou começar com a derivada da função seno de x. Vamos obter uma fórmula, então, para a derivação da função seno de x. Vamos aplicar a definição de derivada, então, para a função seno de x. Isso fica, então, um limite de, quando h tende a zero, seno de x mais h menos seno de x sobre h. Então, o primeiro termo é a função no ponto x mais h, e o segundo termo é o valor da função no ponto x. Então, agora aquele termo seno de x mais h lá que está incomodando, eu vou ter que lidar com ele usando essa identidade trigonométrica aqui, que vai ser fundamental. Aqui. Seno de a mais b é seno de a vezes cosseno de b mais cosseno de a vezes o seno de b. Então, essa identidade trigonométrica eu vou aplicar aqui para o seno de x mais h, então onde o x vai fazer o papel do a e o h faz o papel do b. Então, seno de x mais h fica o seno de x cosseno h mais cosseno de x seno de h. Então, é isso que eu faço, a substituição ali. Então, aquele limite quando h tende a zero, a fração fica seno de x cosseno h mais cosseno de x seno h menos o seno de x, que eu já tinha, sobre h. Então agora eu vou colocar em evidência o seno de x no primeiro termo e no terceiro termo, no último termo lá no numerador. Né? Eu tenho o seno de x cosseno de h e o seno de x lá aparece lá também no terceiro termo. Coloco o seno de x em evidência. Então agora eu escrevo então, esse limite como cosseno de x vezes seno de h mais o seno de x que multiplica cosseno de h menos 1 sobre h. Então isso eu vou escrever agora como uma diferença de... Essa soma eu vou escrever como uma diferença, né? Invertendo a ordem do termo cosseno de h menos 1, escrevendo ele como 1 menos cosseno de h, então tudo fica com um sinal de menos na frente. Então isso fica o limite, quando h tende a zero, do cosseno de x vezes o seno de h, já vou dividir por h, menos, então, seno de x vezes, ao invés de cosseno de h menos 1, é 1 menos cosseno de h, porque eu tenho menos na frente. Então, tudo isso dividido por h. Então, agora tem o limite da diferença, é a diferença dos limites, e a variável do limite é h, né, e não x. Então, o que tiver x, apenas x, é uma constante diante da variável independente, que é h. Então, o limite de cosseno de x vezes seno de h, o cosseno de x é uma constante, então salta para fora e fica o limite de seno de h sobre h. Mesma coisa ocorre lá para o termo seno de x, que salta para fora e fica então seno de x vezes o limite de 1 menos o cosseno de h sobre h quando h tende a zero. Ambos esses limites são do tipo 0 sobre 0, não são triviais, mas eles são conhecidos, eles já foram estudados, né? O primeiro deles é o limite de seno de h sobre h, quando h tende a zero, esse limite é 1, e o segundo é 0, né? O limite de 1 menos cosseno de h sobre h, quando h tende a zero, é 0. Então, substituindo esses valores ali na equação, então eu vou ter cosseno de x vezes 1 menos seno de x vezes 0, isso dá o cosseno de x, o que me prova então que a derivada do seno de x, da função seno de x, é a função cosseno de x. De forma semelhante, podemos calcular a derivada do cosseno de x. Eu deixo como um bom exercício, isso vai requerer a fórmula do cosseno da soma de dois números. Então, um belo exercício para obter a fórmula da derivada do cosseno. Então, a derivada do cosseno é menos o seno de x. Como exemplo, vamos calcular a derivada em produto, x vezes seno de x. Então, primeiramente vamos usar a regra do produto. A derivada do produto é uma soma, né? A primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. A primeira função é o x, e a segunda função é o seno de x. Então, f de x é x, g de x, seno de x. Então eu tenho x derivada do seno de x mais o seno de x derivada de x. Agora essas duas derivadas são bem simples. A derivada do seno acabamos de ver que é o cosseno. Então derivada de seno de x, cosseno de x. E derivada de x é 1. Então, completando ali, eu tenho x cosseno de x mais seno de x. Um outro exemplo,
Vamos calcular a derivada da tangente de x. A tangente de x é definida como sendo um quociente, um quociente de seno dividido por cosseno de x. Então, primeiramente, eu vou usar a regra do quociente. Então, está ali a regra do quociente, que vai ser usada onde f de x é a função numerador, o seno de x, e g de x é a função do denominador, que é o cosseno de x. Então, usando a regra do quociente, eu tenho cosseno de x vezes a derivada do seno de x menos seno de x, derivada do cosseno de x, tudo isso sobre o cosseno ao quadrado. A derivada do seno acabamos de ver que é o cosseno de x, e a derivada do cosseno menos seno de x. Então, substituindo ali, eu tenho cosseno vezes cosseno menos seno de x vezes menos seno de x sobre o cosseno ao quadrado. Então, fica cosseno ao quadrado de x mais, o menos vezes menos, mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Mas cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é a identidade trigonométrica fundamental, isso é 1, Então, eu tenho que a derivada da tangente é 1 sobre o cosseno ao quadrado. Mas 1 sobre o cosseno é a secante, então 1 sobre o cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado de x. Então, derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x. Temos mais uma fórmula para uma das funções trigonométricas fundamentais, que é a tangente. A outra função importante, função trigonométrica, é a secante. A secante é definida como sendo 1 sobre o cosseno. Então, vamos usar aí a regra do quociente, onde a função numerador é a função f de x igual a 1 e a função do denominador é g de x igual a cosseno de x. Então, tenho ali a derivada de 1 sobre o cosseno é cosseno x, derivada de 1 menos 1 vezes a derivada do cosseno de x sobre o cosseno ao quadrado. Derivada da constante 1 é 0, então eu fico com menos a derivada do cosseno, então menos menos o seno de x, então que dá o seno de x, dividido pelo cosseno ao quadrado. Isso eu escrevo então como 1 sobre o cosseno ao quadrado vezes seno de x sobre o cosseno de x. Agora, 1 sobre o cosseno de x é a secante de x, enquanto que seno de x sobre o cosseno de x é a tangente de x. Então, a derivada da secante é a secante vezes a tangente. Então, a derivada de secante de x é secante de x vezes tangente de x. De modo semelhante, deixo como um exercício, mostrar que a derivada da cossecante de x é menos a cossecante de x vezes a cotangente de x. E que a derivada da cotangente de x é menos a cossecante ao quadrado. Exercícios bem parecidos com a derivada da tangente e a derivada da secante. É só expressar, então, a secante, a cossecante como 1 sobre o seno de x, e a cotangente como o cosseno de x sobre o seno de x. Mais um exemplo. Vamos encontrar a segunda derivada no ponto π sobre 4, onde a função f de x é a secante de x. Então, primeira derivada é a derivada da secante, Temos a fórmula, acabamos de ver. A derivada da secante de x é a secante de x vezes tangente de x. Então, é a primeira derivada. A segunda derivada, então, é a derivada desse produto, secante de x vezes tangente de x. Então, vamos usar a regra do produto, Então, fico com a primeira função secante de x vezes a derivada da segunda, a derivada da tangente, mais a tangente de x vezes a derivada da secante. A derivada da tangente, vimos também anteriormente, que é a secante de x ao quadrado. Então, fazendo as substituições, a derivada da secante de x é a secante de x tangente de x, e derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, eu vou ficar com secante vezes secante ao quadrado, mais tangente de x vezes secante de x vezes tangente de x. E isso, então, simplificando, fica secante ao cubo mais secante de x vezes tangente ao quadrado. Então, essa é a expressão da segunda derivada num ponto x qualquer. Então, no ponto π sobre 4, eu tenho a secante ao cubo de π sobre 4, mais secante de π sobre 4 vezes a tangente ao quadrado de π sobre 4. A secante de π sobre 4 é 1 sobre o cosseno de π sobre 4. Então, isso dá 1 sobre a raiz de 2 sobre 2, que dá 2 sobre a raiz de 2, e multiplicando numerador e denominador por raiz de 2, então isso dá raiz de 2. Então, secante na quarta dá
de π sobre 4 é a raiz de 2, enquanto que a tangente de π sobre 4, a tangente de 45 graus, é 1. Então, substituindo por esses valores, né, secante π sobre 4 é raiz de 2 e tangente π sobre 4 é 1, eu tenho então raiz de 2 na terceira, mais raiz de 2 vezes 1 na segunda, isso dá 3 raiz de 2. Vamos a mais este exemplo aqui. Vamos calcular a derivada de ordem 998 no ponto π sobre 6 da função seno de x. Então, a função é seno de x, aí está ela. A primeira derivada é o derivado do seno de x, é o cosseno de x. A segunda derivada da função é a derivada do cosseno, que é menos seno. A terceira derivada é a derivada de menos seno, então isso é menos o cosseno de x. Mas atenção agora que a quarta derivada é a derivada de menos o cosseno de x, então isso é menos o seno de x, e isso é seno de x. Então a quarta derivada é igual à própria função, o que me diz que a quinta derivada é a derivada do seno, é o cosseno de x, é igual à primeira derivada. E a sexta derivada é igual à segunda, e a sétima é igual à terceira. E a oitava é igual à quarta e assim por diante. Então, de 4 em 4, as derivadas se repetem, que significa alternando entre seno, cosseno, menos seno de x e menos cosseno de x nessa ordem. Então, o que nós temos que fazer é pegar o número 998 e ver quantos blocos de 4 passaram. Isso é fácil, basta dividir por 4. Então, passaram 249 blocos de 4 funções, e restam 2 mais para chegar no 998. Então, a derivada de ordem 998 é igual à segunda derivada da função, que é menos o seno de x. Então, derivada de ordem 998 no ponto π sobre 6 é menos seno de π sobre 6. Então, seno de π sobre 6, seno de 30 graus é 1/2, então tem menos 1/2 a resposta final. Mais um exemplo. Suponha que o Sol nascente passe diretamente sobre um prédio de 30 metros de altura, seja θ o ângulo de elevação do Sol. Encontre a taxa segundo a qual o comprimento x da sombra do prédio está variando em relação a θ, quando θ for 45 graus. Expresse sua resposta em metros por grau. Então aqui está a figura aqui da situação. Então, o prédio de 30 metros, o ângulo de incidência do Sol, o ângulo de elevação do Sol, perdão, é chamado θ, né? Então está o tamanho da sombra ali, que é x, né? Então nós primeiro temos que relacionar x com o θ, já que a gente quer expressar a taxa de variação de x em relação a θ, ou seja, o quanto rápido está variando o tamanho da sombra em relação à variação do ângulo θ. Então, enquanto o ângulo θ cresce, o tamanho da sombra deve diminuir, e nós queremos ver quanto rápido essa diminuição está acontecendo no instante em que o ângulo for 45 graus. E temos que expressar a nossa resposta em metros por grau. Então, vamos expressar primeiro, relacionar as duas grandezas, x e θ, através da função trigonométrica tangente de x, né? Essa é a função adequada para ser usada aqui, porque ela relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente, que é o que nós temos. O cateto oposto é a 30 metros que nós temos, e o cateto adjacente é o tamanho da sombra x. Então, tangente de θ é 30 sobre x. Vou expressar de uma maneira mais conveniente aqui. Cotangente de θ, então, é 1 sobre tangente, e estou tomando o recíproco ali, ao invés de 30 sobre x, eu faço x sobre 30, é cotangente de θ. Então, resolvendo para x, x é 30 vezes a cotangente de θ. Então, o que nós queremos é a derivada de x em relação a θ, quando θ for 45 graus. Então, dx dθ é a derivada de x em relação a x de 30 vezes cotangente de θ. A derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Então, derivada da cotangente, ele tem o menos 30 vezes cossecante ao quadrado de θ. Então,
Agora temos que calcular então a derivada de x em relação a θ quando θ, como tem que ser tudo em radianos, depois a gente expressa a resposta em graus, mas primeiramente tudo em radianos. Então 45 graus significa π sobre 4 radianos, então vamos calcular a derivada de x de θ no ponto θ igual a π sobre 4 radianos. Isso é menos 30 vezes cosseno ao quadrado de π sobre 4. 45 graus, né? Π sobre 4 radianos. Né? Cossecante de π sobre 4 é 1 sobre o seno de π sobre 4. Né? Que é 1 sobre raiz de 2 sobre 2, então dá 2 sobre raiz de 2, multiplicando numerador e denominador por raiz de 2. Então, temos que isso é igual a raiz quadrada de 2. Então, a nossa derivada de x em relação a θ no ponto θ igual a π sobre 4 fica menos 30 vezes raiz de 2 ao quadrado. Isso então, menos 60. E como a resposta está sendo expressa ali em metros, não x em metros, o θ em radianos. Então, aqui está a derivada, a taxa de variação do tamanho da sombra em relação ao ângulo, né? No momento em que o ângulo é 45 graus, ou melhor, mais corretamente falando, π sobre 4 radianos, e essa taxa é menos 60 metros por radianos. Devemos expressar nossa resposta em metros por graus, então é só converter radianos para graus, na conversão de radianos para graus, então eu tenho menos 60 metros por radianos, é a mesma coisa que menos 60 metros dividido por 180 sobre π graus. Isso então dá, simplificando, dá menos π sobre 3 metros por grau. Então essa seria a resposta. Conclusão: no instante em que o ângulo de elevação do Sol for 45 graus, o comprimento da sombra estará decrescendo, porque a taxa de variação é negativa, então é um decréscimo, estará decrescendo e está decrescendo a uma velocidade, né, uma taxa de π sobre 3, né, que é aproximadamente 1,05 metros por grau. Mais este exemplo. Então, suponha que uma massa presa na ponta de uma mola seja espichada 3 centímetros além de seu ponto de repouso e largada num instante t igual a zero. Suponha que a função posição do topo da massa à mola seja dada pela expressão S de t igual a menos 3 cosseno de t. Então essa é a posição da massa, onde S é medida em centímetros, t em segundos. Vamos encontrar a função velocidade e discutir o movimento. Está aí a figura ilustrando a situação. A mola está presa numa extremidade fixa. Na outra extremidade da mola temos uma massa m. Posição de repouso no eixo S é posição 0, né? Sentido positivo é para cima. Então, posição inicial, né, para o início do movimento, a mola é espichada 3 centímetros além da posição de repouso, então a posição inicial é menos 3. Vamos admitir sem discussão que a partir daí a função posição da massa seja dada pela função S de t igual a menos 3 cosseno t. Vamos calcular a velocidade é simplesmente a derivada da velocidade instantânea, é a derivada da posição, então, que é a derivada então da função menos 3 cosseno de t. Então isso dá menos 3 vezes a derivada do cosseno de t é menos seno de t. Então isso dá menos 3, que dá 3 seno de t. Então estão os gráficos da função posição, menos 3 cosseno de t, e a função velocidade, 3 seno de t, no mesmo gráfico. Podemos observar que a posição da massa oscila entre um mínimo S igual a menos 3, a posição inicial, e a posição final, depois de 2π segundos, né, pelo gráfico, e num máximo de S igual a 3. Essa posição máxima ocorre na metade do ciclo fundamental, que é t igual a π. A massa se move para cima, né, quando a velocidade é positiva, né, quando V é positivo, a massa está andando para cima, depois anda para baixo quando V é negativo, isso é logicamente. Né. O movimento é periódico e a oscilação completa dura
uma oscilação completa, um ciclo completo dura 2π segundos. Podemos ver pela função posição, na posição inicial de -3, ela termina o ciclo fundamental em 2π segundos, onde ela vai até do mínimo, da posição mínima -3, ela vai até a posição máxima, que é 3, voltando para a posição mínima, posição inicial, que é -3, no tempo t igual a 2π. Daí por diante é uma mera repetição do que acontece, né, durante o ciclo fundamental, tudo se repete. As posições extremas, né, máximas e mínimas, ocorrem quando a velocidade for zero. Né? A posição extrema, né, sempre ocorre quando a velocidade é zero. E a velocidade escalar é máxima, né, na posição de repouso. Né? Note, quando a velocidade máxima, quando a velocidade é 3, a posição é feita num instante π/2, a partícula está passando justamente pela posição de repouso. A velocidade escalar também pode ser máxima no ponto 3π/2, porque aí a velocidade é -3, então a velocidade escalar é 3, também é a máxima. E neste instante a posição S também está passando, é a posição de repouso. Né?